Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, São Paulo, no Brasil ou até mesmo no mundo. Então se junte conosco nessa conversa, comigo, Suzana Rezende, e com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Um excelente final de tarde pra ti que ainda tá pela correria na volta pra casa ou no trânsito acompanhando as notícias de hoje que impactam direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre a Câmara dos Deputados, que aprovou em primeiro turno o fim da escala 6x1. E além disso, São Paulo foi eleita como a cidade favorita de gastronomia e compras no Brasil. E ainda tem Flávio Bolsonaro articulando com o presidente americano Donald Trump, fechando o cerco contra as facções brasileiras. Então, por aqui tu já sabe muito bem como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, e a gente abre o programa de hoje falando sobre uma etapa vencida para o fim da escala 6x1. Então, foi um dia histórico ontem. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que acaba com a controversa escala de trabalho 6x1 e estabelece a redução da jornada máxima permitida por lei para 40 horas semanais. E o texto obteve amplo apoio no plenário após forte mobilização popular e pressão das centrais sindicais nas últimas semanas. E o avanço da proposta representa a alteração mais profunda nas leis trabalhistas do país nos últimos anos. Com o novo texto, as empresas ficam proibidas de exigir 6 dias consecutivos de labor para apenas um dia de descanso e terão de se readaptar às escalas para garantir no mínimo 2 dias de folga semanais para os funcionários, sem qualquer tipo de redução na remuneração salarial. E para amortecer o impacto imediato no setor produtivo, os relatores incluíram regras de transição. O comércio varejista e o setor de serviço, que são os que mais utilizam o modelo 6x1, terão um prazo escalonado para se adequarem às novas regras de contratação e revezamento. O objetivo, segundo os parlamentares, é evitar demissões em massa e garantir que a mudança seja sustentável para as pequenas e médias empresas. E mesmo com a comemoração, a pauta ainda tem um longo caminho legislativo. Por se tratar de uma PEC, o projeto precisa agora ser aprovado em segundo turno na Câmara, com pelo menos 308 votos, antes de ser remetido ao Senado Federal, onde também passará por 2 rodadas de votação. Especialistas em direito do trabalho recomendam que as empresas já comecem a planejar a transição para evitar passivos trabalhistas futuros. Isso e ouvintes, a queda da escala 6x1 é a vitória da sanidade sobre um modelo de exploração que já estava ultrapassado há décadas. O Brasil vinha tratando o trabalhador do comércio e dos serviços como uma máquina, tirando dele o direito básico de ver os filhos crescerem ou de ter o final de semana decente. E não adianta o mercado vir com aquele terrorismo de sempre, dizendo que a economia vai quebrar. A economia só gira quando o trabalhador tem saúde física e mental para consumir e viver. E não quando ele vive à base de remédio e tendo que aguentar o tranco de 6 dias seguidos, em pé no balcão. Foi uma vitória suada, hein, Su? Arrancada na pressão, mas que devolve um pouco de dignidade para quem carrega o lucro desse país nas costas. É isso aí, sempre dizem, né? A voz do povo é a voz de Deus, e o trabalhador estava clamando pelo fim da jornada 6x1 e por essa redução de jornada de trabalho para poder realmente viver e não só sobreviver. Então é uma vitória a ser comemorada, é uma etapa vencida, mas que ainda não acabou. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo pit stop em São Vicente. Então atenção, motociclistas da Baixada Santista. A Prefeitura de São Vicente promove nesta sexta-feira o evento gratuito Pit Stop do Motoca. E a ação vai oferecer serviços rápidos de checagem de freios, lubrificação de correntes e orientações de segurança no trânsito. Para participar, basta encostar a moto na Praça Tom Jobim, no centro da cidade, das 9 da manhã às 15, ou seja, às 3 horas da tarde.
e não é necessário agendamento prévio. Basta apenas chegar, apresentar a Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH, documento atualizado do veículo e, com tudo isso, você já garante aquele check-up de respeito e pode voltar para o asfalto com uma revisão em dia. Cadastro para cannabis medicinal no ABC. Atenção aos moradores de Rio Grande da Serra que necessitam de tratamentos especiais. O cadastro para atendimento da nova clínica pública de cannabis medicinal do município já está oficialmente aberto. O espaço fornecerá acolhimento e distribuição gratuita de medicamentos à base do canabidiol para pacientes com indicação clínica. Para garantir a inscrição, os interessados devem comparecer à Unidade Básica de Saúde, a UBS Central da sua cidade, que atende de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 16 horas às 4 horas da tarde. E é estritamente obrigatório levar em mãos o laudo médico detalhado com RG, CPF e um comprovante de residência no nome do paciente. É isso aí, para fechar nosso giro, vamos falar sobre os cursos gratuitos que estão tendo em São José dos Campos. Então, atenção para quem busca qualificação profissional no Vale do Paraíba. Olha só, nesse final de semana, as carretas do programa Caminho da Capacitação ficarão estacionadas na sede da Fundação L. Augusto de Souza, em São José dos Campos, oferecendo dezenas de vagas para cursos profissionalizantes totalmente gratuitos nas áreas de tecnologia e gestão. Se você quiser participar, basta ir até a rua Santarém, número 560, 560, no Parque Industrial, neste sábado ou domingo, das 8 às 16. Lembrando que os interessados precisam ter mais de 16 anos e devem levar RG, CPF e histórico escolar para garantir a vaga na hora. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com um pit stop do Motoca em São Vicente, cadastro para cannabis medicinal em Rio Grande da Serra e cursos gratuitos da Fundas em São José dos Campos. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, hoje é quinta-feira, é dia de falar sobre saúde mental. E hoje a Natália traz um tema super importante, falando até mesmo de cansaço emocional. Então é com você, Natália. Oi, Suzana. Oi, JP. Oi pra você que ouve a gente. Tem pessoa que segue funcionando, né? Mas não consegue dizer que tá bem. Trabalha, resolve as coisas, responde as mensagens, cumpre seus compromissos. Por fora parece que a vida tá andando normalmente. Mas por dentro a sensação é de estar apenas tentando dar conta. E isso é mais comum do que a gente pensa. Muita gente aprende a continuar no automático. Vai resolvendo, vai se adaptando, empurra o cansaço emocional para depois. Mas, em algum momento, percebe que faz tempo que está vivendo num modo de sobrevivência. Não tem muita energia, não tem presença, não consegue aproveitar de verdade as coisas simples do dia a dia. E aqui a gente consegue pensar em algo importante. Você sente que você está vivendo ou só está funcionando? Essa é uma pergunta importante porque existe diferença entre essas coisas. Dar conta de tarefas não significa necessariamente estar emocionalmente bem. Às vezes, o que acontece é que você passou tempo demais sustentando muita coisa, sem ter espaço para entender ou até mesmo processar aquilo que você sente. Bom, e quando viver começa a parecer só sobreviver, a terapia pode ser um espaço bem importante para você conseguir reorganizar tudo isso. E você já sabe, se quiser mais dicas sobre saúde mental, me segue no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH. É isso aí, né, Natália? É o famoso modo automático que consome a gente sem a gente perceber. Por isso, o alerta é tão fundamental, a gente aprender a se priorizar. Muito obrigado, então, Natália. Um abraço e boa semana. E agora vamos falar sobre turismo. E olha só que São Paulo foi eleito o destino favorito para a galera que gosta de gastronomia, hein? Olha só, a capital paulista consolidou de vez o seu status de potência turística nacional. Um novo levantamento divulgado pelo Instituto Datafolha aponta que a cidade de São Paulo foi eleito o destino favorito dos brasileiros em 3 categorias de peso: polo de alta gastronomia, principal centro de compras e o melhor destino para o público LGBTQIAPN+. E os dados afirmaram que a força da metrópole em atrair visitantes estão para além do turismo nacional e tradicional de negócios. E a pesquisa ainda reflete um movimento de transformação cultural intenso que a cidade vem vivenciando na última década.
Com uma malha vasta de restaurantes premiados que vão do luxo à comida de rua internacional, somado aos circuitos de compras do Bom Retiro às grifes de shoppings luxuosos, a capital se tornou um imã para turistas de todos os estados que buscam experiências completas em viagens de curta duração. É isso aí, o impacto econômico dessa preferência é direto nos setores como a rede hoteleira, aplicativos de transporte, comércio, entretenimento noturno. Todos esses registram altas expressivas de faturamento impulsionadas por esse fluxo de turismo constante. E a liderança isolada de São Paulo como destino seguro e acolhedor para a comunidade LGBT também movimenta cifras milionárias, impulsionando a maior parada do orgulho do mundo e uma extensa rede de serviços direcionados. E representantes do setor de turismo paulistano celebraram os números da pesquisa, mas alertaram para a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana e na segurança pública para manter a posição no topo do ranking. A expectativa é que, com esses dados em mãos, o governo estadual e a prefeitura ampliem as campanhas de marketing para tentar captar ainda mais turistas internacionais para a cidade. Su e ouvintes, ver São Paulo nesse topo do ranking é reconhecer que a cidade é de fato o motor cultural do Brasil. Mas a gente não pode só olhar para o brilho da vitrine. É lindo ver a capital da gastronomia para quem pode pagar R$300 num jantar, mas essa mesma cidade precisa também ser acolhedora para o paulistano que pega 2 horas de ônibus lotado e não tem acesso a essa mesma estrutura. A diversidade turística é um golaço sim na economia. Mas o sucesso de uma metrópole de verdade se mede quando a qualidade de vida que a gente vende no panfleto para turista que vem de fora é a mesma que a gente entrega para o trabalhador que mora na periferia. Eu acho que São Paulo é sim uma cidade muito inclusiva. A gente tem ali componentes que podem abarcar diversos tipos de público. Então quem quer gastar mais, quem quer gastar menos. Mas o que eu acho mais irônico é que São Paulo foi ali considerado um dos melhores destinos para as pessoas LGBT, mas a Câmara Municipal acabou de enviar um texto em que está impedindo a parada LGBT de São Paulo de acontecer nas ruas. Então isso tudo é meio irônico, né? O famoso no papel funciona, mas na prática não é bem assim, o que é bem triste. E agora vamos falar sobre Flávio Bolsonaro e seu encontro com Trump. Então, ouvinte, JP, a corrida eleitoral de 2026 já começou a ganhar uns contornos internacionais. O senador Flávio Bolsonaro iniciou uma articulação direta com aliados do ex-presidente americano Donald Trump para tentar incluir as facções brasileiras, como o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC, na lista oficial de organizações terroristas do governo dos Estados Unidos. E a movimentação nos bastidores de Washington é vista por analistas políticos como uma estratégia clara da oposição para tentar emparedar o governo do presidente Lula no debate sobre a segurança pública. A intenção de Flávio é usar a influência republicana internacional para forçar o Planalto a adotar medidas mais enérgicas, colando a imagem de leniência com o crime organizado na atual gestão petista. E caso a pressão surta efeito, as facções brasileiras sejam oficialmente classificadas como terroristas pelo Departamento de Estado americano, as consequências diplomáticas seriam severas. A medida permitiria que o governo dos Estados Unidos congelasse ativos financeiros e aplicasse sanções diretas a empresas, bancos e até autoridades brasileiras que, segundo a inteligência americana, facilitem ou cruzem o caminho dessas organizações. E fontes ligadas ao Ministério das Relações Exteriores e especialistas em geopolítica apontam que a manobra fere a soberania nacional, terceirizando um problema interno de segurança pública para o jogo político de uma potência estrangeira. A oposição, no entanto, insiste que a internacionalização do combate ao crime é a única saída para frear o avanço financeiro e territorial das facções no país. Sui ouvintes, pedir para os Estados Unidos resolverem um problema da segurança pública no Brasil é meio que um atestado máximo de falência da nossa própria política interna. Usar a geopolítica americana e o Trump como cabo eleitoral para 2026 com o pretexto de combater o PCC e o Comando Vermelho é uma jogada bem perigosa. Segurança pública não se resolve terceirizando a nossa soberania em troca de like ou retórica de palanque.
A gente precisa sim de investimento massivo em inteligência, controle de fronteira e fim de corrupção. Isso sim. Ficar implorando intervenção estrangeira para emparedar o adversário político só mostra que, no fim das contas, a preocupação real não é com o morador da favela que sofre na mão do tráfico, mas sim com quem vai se sentar na cadeira do presidente no próximo pleito, que esse ano parece que promete, hein? Com certeza, JP. Esse ano tá bem complicada essa corrida eleitoral. E isso daí é basicamente vender também a nossa soberania nacional, né? A gente está basicamente falando pro mundo que nós não conseguimos dar conta da nossa própria segurança pública e a gente precisa do vizinho para dar jeito em casa. É complicado. E agora vamos pro nosso Quem Disse Isso? É nesse momento que a gente para, respira, reflete. Quem conhece, ama, e se você não conhece, vem com a gente e tente adivinhar quem é o autor ou a autora da frase de hoje. Então, JP, conta pra gente. Então, bora de frase, Su. Que hoje a frase é um soco no estômago naquela zona de conforto e tem absolutamente tudo a ver com essa vitória do trabalhador. Vamos lá? O pior que pode acontecer é o melhor do que o melhor que pode não acontecer. Repetindo. O pior que pode acontecer é melhor do que o melhor que pode não acontecer. E é isso. Tem como adivinhar quem é a mente por trás dessa frase? Ah, JP, eu vou dizer que eu sou muito fã dessa pessoa, viu? Eu adoro ela. Então eu vou parar aqui de enrolar e vou contar pra você, ouvinte, quem disse isso. Foi a cartunista brasileira Laerte Coutinho. E a Laerte nos lembra que a frustração do erro ainda é imensamente superior ao vazio eterno da dúvida. E também citando aqui outras autoras, principalmente do rap feminino, a Tati Tracy, elas falam que até mesmo quando eu não quis, era bom pra mim. Então, às vezes, mesmo que aconteça algo que não era o que a gente estava querendo muito, era o melhor pra gente. E essa frase diz muito. Perfeito, né, Su? E a Laerte, ela previu também essa vitória do trabalhador, que fizeram tanto terrorismo e disseram pra gente a vida toda que o fim da escala 6x1 podia quebrar o país, só que a verdade é que os quebrados estamos nós, e meio que até de saco cheio desse congresso. É o famoso pior que tudo que pode acontecer é aceitar esse terror. Afinal, não adianta São Paulo ser um polo turístico se quem faz a cidade girar não tem final de semana para descanso. Enquanto tem político implorando ajuda para liderança americana, o trabalhador não terceiriza a luta não. Ele peitou o sistema, cravou a pressão nos 2 dias de descanso e deixou um recado muito claro, Su. Exaustão não é, nunca foi e nunca será sinônimo de dignidade. É isso aí. E é com essa reflexão que a gente finaliza mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta ou acompanhar outros produtos, como o Cine ABC Metrópole, que sai às sextas-feiras, ou seja, amanhã, para quem é amante de cinema, e o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast, que sai aos sábados com convidados mais que incríveis, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você escolher a sua preferida e dar o play. E como sempre a gente diz por aqui, se esse episódio fez algum sentido pra você, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem nenhum tipo de enrolação. E ó, manda aquela opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. O que custa? Bora lá, é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí, lembrando que a gente ainda tem insight, viu? Então, se você gosta de se manter informado e saber tudo que tá rolando, independente do assunto, você precisa acessá-lo. É abcdobc.com.br e lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. É isso, e antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. É sempre uma honra ter a companhia de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação:
Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição Rodrigo Rodrigues. Roteiro João Pedro Melo. Direção de conteúdo Tiago Quirino. E direção geral Alex Faria.